O capítulo começa com a Shiro sendo arrumada para ir no velório, porque no episódio passado a Gwen, que é a empregada, falou que já estava na hora de ela se arrumar, né? E ela fala para Shiro que elas deveriam ir, que já estava na hora, que todos só estavam esperando ela pro enterro. E a Shiro fala que os corredores parecem não ter fim. Ela tá lá caminhando. Quando ela abre a porta, todos os olhos se voltam para ela e todos os familiares do Joe ficam se perguntando: então é ela? Então é essa a menina, a Marquesa que ouvimos falar? E ela fica em choque e fica com cara de cu. E a empregada fica só olhando para ela, né? No caso, ela fica com cara de cu e preguiça. E ela diz que provavelmente é uma maldição em que ela está, porque ela foi no mesmo funeral duas vezes do marido, ou seja, ela é viúva em dobro. E a empregada tá lá olhando para ela, se perguntando que bicho que mordeu essa mulher. E ela fala que talvez a razão pela qual ela voltou pro passado seja porque ele talvez tenha mudado um pouco. Aí aparece lá a imagem dos parentes do John. E ela olha com cara de cu e fala que nada mudou e que ela não deveria ter colocado expectativas nisso. E todo mundo tá olhando ela com cara de cu lá atrás. Um dos irmãos do John fala que é um absurdo que o John tenha dado todo o território para Shiro e que é um testamento absurdo que ele fez dando tudo para ela, né? Que afinal de contas é eles que queriam a grana toda. E eles falam que ela não era nada além de uma criança. E esses dois são os dois irmãos mais velhos. No caso, o John é o primeiro irmão, o loiro aí que tá aparecendo é o segundo, e o de cabelo preto é o terceiro irmão do John. E os outros irmãos do John ficam olhando para Shiro falando que ela deve ter seduzido ele, porque não é possível que uma garota tão jovem e que uma garota tão frágil tenha conseguido casar com o John. Esse loiro aí que tá em pé é o quinto irmão do John. Esse que tá sentado, esse homem que tá sentado é o quarto irmão do John, e a mulher que tá do lado dele é a mulher dele. E essa moça que tá sentada e toda chorosa é a última irmã, ou seja, é a sexta irmã do John. E essa sexta irmã do John se chama Lucrécia e ela fala que é uma víbora. E a Shiro fica lá com essa carinha aí de paisagem falando que consegue ouvir tudo o que eles falam e que nenhuma palavra foi mudada desde aquela época para essa. Ou seja, ela continua, ela tá ouvindo xingamento em dobro. E ela olha pro lado e vê som de choro. E quando ela olha, é os filhos do John, no caso, os gêmeos, e o Elias, aos prantos, aos plenos pulmões. E ela olha para eles e pensa: o Elias, a Rachel e o Leon estavam chorando que nem da última vez, aos plenos pulmões. Menos o Jeremy. Ele tava lá parado, meio que olhando pro nada, sabe? E os outros parentes deles falam que talvez ele, por ser o primeiro filho, o John, seja o mais maduro e por isso que ele não derramou uma gota de lágrima. E a Cheryl fica olhando para essa situação e fala que não é isso. Ele amava muito o pai dele, ele era muito apegado ao pai dele e ele estava muito machucado. E que no passado ela lutava contra os próprios inimigos e os próprios demônios e por causa disso não conseguiu ver o quão machucado ele estava nessa época. Mas agora ela podia ver, né? Ela estava vendo. E um homem chega por trás dela. É o segundo irmão do John. É o Marquês Muller. Chega por trás dela. Fala para ela que isso deve ser muito chato. E que seria estressante ela passar por isso, né? Em que ela tinha a galinha dos ovos de ouro na mão. Aí a Shiro fica olhando para ele com cara de cu e pergunta se ele já terminou. E ele fica espantado, né? Ele fica: meu Deus, o que você falou, mulher? E ele não acredita no que ela falou, né? Ele fica: o quê? E ela fala que se isso era tudo que ele tinha para falar no funeral do próprio irmão dele,
que ele se sentisse livre para ir embora, que ela tá ocupada demais para ver o choro dele, ou seja, ela meteu um engole o choro e faz o R. E ele fica lá muito chocado. Ele está bambo. Ela chega no padre, pede pro padre ter a compreensão, abençoar ela e ter a compreensão de que ela gostaria de ficar a sós com o caixão do marido dela lá. E todo mundo fica, meu Deus, o que, que essa mulher vai fazer? E ela disse que é o único pedido dela, que ela queria ficar sozinha um pouco com o caixão do John e espera que todos entendam. Aí quem tá olhando para ela enquanto ela tá fazendo esse pedido é o Jeremy. Ele fica olhando para ela e fica surpreso com isso, né? Na cabeça dele, ela odiava ele. E ela fica sentada, apoiada no caixão, falando quanto tempo pro Jonathan. Em que ela não acreditava no que estava acontecendo, em que ela estava tocando, né, no corpo morto dele de novo. E dizia que era parecia um sonho, mas aparentemente não era. E que ela fala para ele que os filhos dele cresceram muito bem e que ela tinha cumprido a promessa dele. Mas eles também ficaram muito insensíveis. E ela sabia que tudo isso era por causa do marido, essas coisas que aconteceram era por causa dele, e que ela não olhava para trás nem para os lados, e isso acabou deixando vários mal-entendidos, muita discórdia que virou uma bola de neve que acabou acertando ela no final, enquanto ela estava numa carruagem em chamas. E ela disse que naquela época ela não pensava muito sobre isso, mas que ela sentia muito que as crianças não retribuíam o mesmo sentimento de cuidado e carinho que ela tinha por elas. E que ela não poderia fazer isso de novo porque ela não tinha coragem. E ela fala pro John que adeus de verdade e que ela reza para que essa seja a última despedida que eles tenham. E enquanto ela tá fazendo a despedida dela, dando os pêsames dela pro morto, quem tá olhando ela é o Jeremy, totalmente basbaricado. E ela olha para ele, instigando o catarro, e fala: Meu Deus, o que que é isso? Eles ficam um tempo se olhando, e ela fala: Jeremy, há quanto tempo que tu tá aqui, menino? Ela fica lá limpando o catarro dela. O Jeremy pega um paninho do paletó dele e dá para ela. E ele fala que é deselegante uma dama limpar catarro nas mangas da roupa. E ela olha para ele, tipo, chocada, porque ela não acredita que ele acabou de dar um lenço para ela e ela agradece o lenço e vai embora. Ela fala que algumas coisas mudaram daquela época para essa, porque naquela época que ela não tinha tido aquela conversa com o segundo filho daquele jeito e que o Jeremy nunca tinha dado aquele lencinho para ela. Então ela percebe que de fato ela tinha voltado ao passado, mas o motivo não importava, nem as circunstâncias, mas ela estava dizendo um oi para a segunda chance de vida dela.